Muito bom dia, nação. Vai chegando aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Estamos trazendo logo cedo as notícias para vocês aqui no canal. E vamos agora reagir, o João Guilherme dando a sua opinião referente ao nosso Flamengo, a decisão que tomou a diretoria sobre Vitor Pereira. Tem também aí uma fala nova do Galvão Bueno. O Galvão Bueno voltou a falar sobre o Flamengo e sobre vestir a camisa para vencer agora a decisão de terceiro lugar no Mundial de Clubes, que vai ser contra o Al-Ahly, né, que perdeu para o Real Madrid de 4-1. E tem também aí o Mauro César. O Mauro César ficou indignado e rasgou o verbo referente a essa derrota do Flamengo. Nós vamos reagir nesse momento no nosso canal, mas antes, nação, chega aqui, deixa o seu like é muito importante, pois apoia o nosso trabalho. Compartilhe o vídeo aí com seus amigos, você que torce para o nosso Flamengo, e também, se você não é inscrito, eu convido que você se inscreva e ative o sino das notificações para você receber todos os vídeos e notícias do Flamengo, tá certo? E antes do vídeo, quero apresentar para você uma oportunidade. Você que deseja fazer uma renda extra de 3 mil a 5 mil reais utilizando o celular e uma conexão com a internet. Clica no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, onde ali você vai aprender tudo referente a essa oportunidade que pode levar você a fazer de 3 mil a 5 mil reais. Vai lá, clique e confere. Não é golpe, não é fraude, aproveite essa oportunidade enquanto ela estiver no ar, tá certo, nação? Então, créditos desse vídeo, vou deixar o canal Jovem Pan Esportes, ao canal Galvão Bueno e também ao canal do João Guilherme. Link na descrição do vídeo. Vamos então para as notícias do Mengão. Minha gente, o mundo não será rubro-negro dessa vez de novo. O Flamengo acaba de ser eliminado na semifinal do Mundial de Clubes, perdendo para o Al-Hilal por 3-1. Primeiro, mérito da equipe árabe, que fez um bom jogo. Marega, Vieto, Cuejá se destacaram e o time aproveitou as chances que teve e fez 3-1. O Flamengo cometeu muitos erros individuais. Primeiro, logo no começo, o pênalti cometido pelo Mateuzinho. Depois, o Flamengo conseguiu empatar numa jogada do próprio Mateuzinho com o Pedro. Aí veio o lance que, na minha avaliação, mudou a história do jogo. O Gerson acabou cometendo um pênalti, como ele já tinha cartão amarelo, foi expulso. O Flamengo ficou com 1 a menos. E aí vem uma alteração chave da partida. O Vitor Pereira decidiu tirar o Arrascaeta. Arrascaeta que realmente não estava bem no jogo. Mas todos nós conhecemos a capacidade que tem o Arrasca de decidir, de desequilibrar. Ele colocou o Pulgar e o Flamengo não se encontrou a partir daí no segundo tempo. Para piorar a situação, logo um pouco mais à frente, tirou o Everton Ribeiro. O Flamengo ficou sem criatividade. E a equipe fez uma das piores partidas dos últimos tempos. Muitos erros na saída de bola, a equipe muito espaçada, não tinha compactação e num estágio físico muito ruim. O Flamengo chegou morto na disputa desse Mundial de Clubes. E perdeu uma ótima oportunidade de pelo menos avançar a mais uma grande decisão do Campeonato Mundial de Clubes. Agora, Vitor Pereira começa a sua passagem pelo Flamengo de uma maneira muito negativa, né? Já perdeu aí 2 disputas. Perdeu a taça para o Palmeiras e hoje foi eliminado na semifinal do Mundial para o Al-Hilal da Arábia, que é realmente para a equipe da América do Sul o grande mico, digamos assim, do Mundial. Chegar à final e perder para o Real Madrid é uma coisa. Ser eliminado na semifinal pelo Al-Hilal é outra. Então, realmente muitas pressões e muitas cobranças em cima de Vitor Pereira. E obviamente que agora, por causa do resultado, vão surgir comentários do tipo: não tinha que ter tirado o Dorival Júnior, o João Gomes não tinha que ser vendido, mas o certo é que o Flamengo jogou muito mal. Os principais jogadores que sempre decidiram não apareceram. Gabigol, por exemplo, não foi visto e o Pedro fez 2 gols. Everton Ribeiro estava mal, Arrascaeta estava mal, Gerson ainda não voltou como a gente sabe que ele pode. O Flamengo tem muito talento, mas ainda não estreou na temporada 2023. Vem aí mais uma disputa de título, hein? A Recopa Sul-Americana contra o Independiente Del Valle, já o primeiro jogo no próximo dia 21 de fevereiro. E uma pressão do tamanho do Flamengo para cima da diretoria, jogadores,
comissão técnica. Olha, o Flamengo está fervendo e o sonho do Mundial fica para uma próxima. Para chegar lá de novo, Flamengo vai ter que conquistar a Libertadores da América e ser tetracampeão. Mas para chegar a esses objetivos, está claro, estamos em início de temporada, porém, muita coisa tem que mudar. Vamos ver agora, hein, se o Real Madrid também será surpreendido pelo Al Ahly ou então vai conseguir chegar à grande decisão. E um detalhe que piora ainda mais a situação do Flamengo, hein? O Al Hilal estava com 7 desfalques e foi para a decisão do Mundial de Clubes. Valeu, galera! Compartilhe e curta aqui o nosso vídeo. Bem, amigos, o Real Madrid está classificado para a final do Mundial de Clubes. Poderia ser Real Madrid e Flamengo? Tinha que ser Real Madrid e Flamengo. Mas é preciso saber que tem uma semifinal pelo caminho. O Real Madrid com vários desfalques, não está numa grande fase, jogou o suficiente para ganhar de 4-1, até com um pênalti perdido, ou bem defendido pelo goleiro, na cobrança do Modric, mas mostrou que vinha aqui para ganhar, que era o que o Flamengo tinha que ter feito ontem. Mas tem uma diferença fundamental. O Real Madrid não está em grande fase, o Flamengo podia jogar de igual para igual, poderia e seria, tenho certeza, uma grande final de Mundial. Mas, no jogo do Flamengo, o técnico era o VP, que tirou o Arrascaeta no intervalo e o Everton Ribeiro 15 minutos depois, quando precisava virar o jogo. No Real Madrid, na lateral de campo, estava para mim o melhor técnico do mundo, Carlo Ancelotti, o único a ganhar todas as principais ligas da Europa e está caminhando para a 5ª conquista de Champions. 5ª conquista, se eu não estiver errado, hein? 5ª conquista de Champions League. Para mim, o ideal para ser técnico da seleção brasileira é muita diferença. É muita diferença. Eu não tenho dúvida que o Real Madrid vai ganhar mais um título mundial. Flamengo, vou torcer muito para que conquiste o 3º lugar e volte de cabeça erguida, pelo menos por essa vitória no final. Uma coisinha de seleção brasileira, já disse que para mim o técnico da seleção brasileira deveria ser Carlo Ancelotti, o Carleto. Mas o presidente da CBF, convidando ele pessoalmente, o Ancelotti, não vai ver. Eu já mostrei o caminho das pedras para ele. Já disse, leva Paulo Roberto Falcão para ser diretor de seleções da CBF. Por quê? Porque Falcão e Ancelotti fizeram um grandíssimo meio-campo. O melhor da história da Roma, com grandes conquistas, são amigos íntimos. E o ídolo de Ancelotti é o Falcão. Falcão chegar para ele e dizer, Carleto, bora junto, cuidar da seleção brasileira, é diferente. Então, o Flamengo luta pelo 3º, o Real Madrid luta pelo título, e a seleção brasileira não tem diretor de seleções, não tem técnico, e já tem jogo mês que vem. Tchau. E aí tem muito também da Flamimimi, como sempre, que quer mudar de técnico toda hora. Presidida. Né? Por mim. Tem gente querendo tomar a presidência. Não vou falar quem, mas tem gente por aí querendo esse cargo de qualquer jeito. Então tem a Flamimimi, que sempre quer trocar de treinador. E existe também um outro movimento, que eu percebo claramente, de torcedores e parte da imprensa de São Paulo, que sempre vai turbinar crise no Flamengo quando perde. Porque no dia que o Flamengo, com o poderio econômico que tem, tiver um projeto esportivo consistente e uma sequência com uma boa comissão técnica, aí sim ele pode até ser hegemônico. Ele tem todas as condições para isso. E isso assusta. Assusta muita gente. Tem muita gente assustada com essa possibilidade. Então faz o quê? Porrada no Vitor Pereira, antes que esse cara dê certo. É óbvio que é isso. Que ele é ruim, ele é ruim, ele é ruim. Claro que vai falar que é ruim. Corintianos ciumentos, essa coisa toda, falar que é ruim. Mas existe um movimento muito claro. Bate no cara para ver se cai. Para o Flamengo ser sempre treinado pelos Renatos da vida. Para parecer um outro Renato Gaúcho, que não tem condição de ser um técnico. Mas você acha que o Vitor Pereira é um grande treinador? A gente sempre levanta esse debate. Eu acho que ele é um bom treinador, sim. Eu acho que é um bom treinador. Eu acho que assim, eu gosto das entrevistas dele, eu acho que ele já fez bons trabalhos. Ele precisa de um bom trabalho, que já tem um hiato aí na carreira sem brilhar tanto. Mas Jorge Jesus também teve quanto tempo para você fazer um grande trabalho? Até chegar no Flamengo. E fez aquilo tudo aqui. Mas não foi instantâneo. Teve uma carência. Primeiro, Jorge Jesus foi eliminado de cara da Copa do Brasil. Aí toda semana de Copa do Brasil ele tinha semana livre. Ele treinou 20 dias antes de estrear. Ele conseguiu fazer algumas bobagens, como colocar nesse jogo do Emelec o Rafinha no meio-campo, o Flamengo perdeu por 2-0, quase caiu da Libertadores. Ele tomou uma tamancada 3-0 lá do Bahia, logo no começo, quando estreou o Felipe Luiz, e foi muito criticado.
Depois ele foi se ajustando, foi acertando e tudo mais, e a coisa seguiu. Imagine o seguinte, se o Flamengo perde nos pênaltis pro Emelec e cai na Libertadores. Se o Jesus continua, o Flamengo seria campeão brasileiro. Demitem o Jesus, será que seria campeão brasileiro em 2019? Talvez não ficasse com nada, ganhou o brasileiro e Libertadores. Mas se caísse da Libertadores, iam pedir a cabeça dele. Iam falar, não, olha a bobagem que ele fez lá no Equador, escalou o Rafinha fora de posição, o Flamengo perdeu por isso, foi eliminado e tal. Então é preciso ter um pouco mais de maturidade. A gente sempre fala aqui o caso do futebol inglês. O Liverpool está caindo pelas tabelas. O Klopp está lá. Talvez seja o momento também dele reformular o elenco, mexer mais profundamente. Não, ele tá reformulando, né? Você vê que tá chegando jogador Tá chegando jogador novo, chegou jogador agora machucado. da Copa do Mundo, chegou o Davi o Gato, não? É o Gato, como é Gato? Gato, pô. Chegou uma galera nova também. Mas isso é uma pergunta, né? Porque a gente tem a enquete aqui, a diretoria, por enquanto, é a maior culpada, na opinião aqui do chat. Eu acho que a diretoria e os jogadores são os maiores culpados. Eu daria, sei lá, 20% pro Vitor Pereira, 40% para os jogadores e 40% para a diretoria. Os jogadores têm que ser mais responsabilizados. Esses caras estão no Flamengo há muito tempo, eles estão muito empoderados e são intocáveis. E ainda fica essas historinhas que o coleguinha publica aqui ali. Os jogadores não gostaram. Tem que gostar de nada, amigo. Você joga no Flamengo, você ganha um belo salário, recebe em dia, tem ótimas condições de trabalho. Quer mais o quê? Aí quer escolher o chefe. Para mim, o cara que escolhe o chefe é o Tite, que escolheu o Edu para ser o diretor lá da CBF. Quando a gente fala aqui que derruba a minha empresa, que é os programas de televisão que eu assisti tudo ontem, os meses, pós-jogo, não é a torcida que tá pedindo a saída do vídeo, os caras já comentando no programa. Mas são os mesmos programas que querem profissionalismo no futebol brasileiro, que querem uma mentalidade profissional. Porque a imprensa esportiva Porque a imprensa esportiva, em grande parte, ela é rasa e ela é contraditória. Ou o contrário. Para alguns clubes, aí o jornalista fala assim, não, muito bem manter esse técnico apesar da derrota. Para outros, não, tem que mandar embora. É o que eu falei agora. Esse cara, qualquer um percebe. Algumas ações são absolutamente deliberadas. É uma coisa muito clara. Mistura bairrismo e clubismo. Tratam de forma diferente. Eu fico muito à vontade, porque antes do Abel Ferreira chegar no Palmeiras, eu fui um dos caras que mais criticou o seu antecessor. Até quando foi campeão paulista. Eu falava, não vai adiante. Não vai conseguir fazer um grande trabalho. Aí ganhou um título paulista, duras penas contra o Corinthians, que estava esfacelado. E depois a coisa não andou. Contrataram o Abel Ferreira e o Palmeiras entrou num caminho. Então é dessa maneira que funciona. O tratamento é diferenciado. Isso que o Vampeta falou é muito claro. Vou passar pra você, Vanderlei, só o Mauro dá uma aula, né? Sempre. Agora, eu só acho que a diretoria do Flamengo tinha que esperar o Mundial pra demitir o Dorival. Porque pra não ter essa desculpa. Porque aí é desculpa. Ah, tá bom, não tive padrão pra armar meu time. Deixa o Dorival jogar o Mundial, que aí ele tem um padrão. Desculpa de quem? E não foi bem... Não, o Vitor Pereira sempre fala isso em coletivo. Mas ele tem razão. Tem razão, mas então a culpa é da diretoria, é isso que eu tô falando. Eu acho que a culpa da diretoria é que ela tem que assumir isso. Eu troquei de técnico, ou tem que dar esse cara um tempo pra trabalhar. Porque o torcedor tá tomei decisão. otimista, final contra o Real Madrid, vamos pra Marrocos, e a gente vê um treinador assumindo que ele não tem como dar um padrão pro time em 3 meses. Não, e é verdade. Não, menos, né? Não, mas hoje é dia 8, ele tá trabalhando há, o quê? 40 dias? Não, mas nem isso. E outra coisa que criticam muito, tá perguntando pra vocês. Foi errado dar 60 dias de férias pro jogador? Isso eu achei errado. Que eu tô vendo que tem muita crítica em torno disso também. Chegou a 60, mas foi 45, 50? Foram 42 foram quase 60. Eu questionei um dirigente do Flamengo, não vou falar quando, foi uma conversa em off, não posso falar. Eu questionei durante. Eu falei, cara, os caras vão ficar de férias até quando? Mandei um WhatsApp na época. Ah, não, decidiu aqui. Falei, mas vai ter 1 mês e meio de férias? Quer dizer, quando eu tenho tempo pra você pegar esses caras, trazer essa turma para começar a treinar. Ah, não tinha nova comissão técnica, não tem um preparador físico, não tem exame médico, preparação. Não dá para começar um trabalho dentro de condicionamento mínimo? Eu achei também isso bem esquisito. Com relação ao professor Vitor Pereira, quando ele chegou antes do primeiro jogo, aliás, o último jogo do Flamengo foi no dia 13 de novembro. 13 de novembro. O elenco do Palmeiras voltou no dia 26 do 12. Do Flamengo. Do Flamengo. 42 dias. Descansaram 42 dias. Depois retomaram. Os jogadores, 42 dias. Primeiro que ninguém recebe salário mínimo lá. Os caras devem ter curtido férias muito bem. Nada contra. Mas então saiba que isso, para um atleta profissional, o elenco já sabendo que vai ter que jogar em fevereiro ou março, ainda estava naquela dúvida de quando seriam os Jogos do Mundial, esses caras não absorvem normalmente e novamente todo o seu condicionamento técnico. Eles realmente não estavam apurados, não estavam nos trinques. Então, isso a diretoria devia saber. Ou não, ou somos tão poderosos que, seja quem for, a gente tem fôlego e tal. E para fechar, porque eu não quero me estender mais, os dois badalados, Everton e Ribeiro.
e o Arrascaeta, eu admito que não estejam nesse momento numa grande fase física. Não teriam mais 20 minutos? Eu não tiraria. É opinião só. A não ser que tivessem pedido. Professor, eu não consigo dar um passo, é uma outra conversa. Mas se não for assim, dois caras que sabem, e todo mundo concorda com isso, jogar futebol num jogo decisivo, acabou. Não, pra mim o principal é que o Flamengo tava perdendo. Se tivesse empatado eu até entenderia. Mas precisava achar o gol. Não, mas Não, sim, mas então, se tivesse um homem a menos e ele retrancasse e empatado, eu ia entender. Agora, o Flamengo precisando achar o gol. Um homem menos está perdendo o jogo. Quer dizer, é um cenário diferente de você tirar 11 contra 11. O pênalti, o segundo gol do Al Hilal, ele condiciona completamente a partida, muda bastante. Não, total. Muda a partida, mas é um jogo tão importante que você não foi lá para enfrentar o Al Hilal, você foi lá para enfrentar o Real Madrid. Esse daí é um aquecimento, é o Flamengo jogando contra o Boa Vista, né? Que foi um aquecimento. Muitos entenderam que era uma tragédia. Ter sofrido tanto para ganhar com o gol do Pedro do Boa Vista. Eu não achei, falei, não, é um treino, cara. É um treino. O Real Madrid não perdeu no Mallorca? Certo? Pô, volta para casa, você perdeu. Eu acho que não altera nada esse jogo que antecedeu. Mas você foi para jogar com o Al Hilal, que é o jogo que credencia para você chegar na final. Se esses caras pediram, a verdade a gente vai saber sempre depois, né? Se pediram para sair, é uma outra conversa. O cara pediu, não tem condições, não adianta eu insistir. Agora, se não pediram, são dois caras cerebrais em time. Professor Vitor Pereira, agora eu fecho. Ele, desde o momento da chegada, ele disse que tinha 4, 5 títulos para disputar, mas ele queria só levar... 7. Ele falou que tinha 7. Que é um tempo curto para se ajeitar um time de futebol. É verdade. Mas não deveria ter falado. O que você queria que ele falasse? Quando o cara fala a verdade, nós damos um cacete. Ele falou a verdade. Eu acho que ele pisou na bola. Eu não estou no grupo dos apaixonados pelo Vitor Pereira, mas eu não posso misturar as coisas. Ele falou a verdade. Ele falou. E ainda esse tempo ainda é curto para o que vem pela frente. Então tá aí, nação. Tá aí os comentaristas falando sobre a derrota do Flamengo e agora vai enfrentar o Al Ahly na decisão de terceiro lugar. E vamos ver o que vai acontecer. Escreve nos comentários aí a sua análise, deixa a sua opinião, o que você acha, quem foi o maior culpado por essa tragédia que aconteceu aí com o Flamengo. Escreve nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.